Bom dia. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e estamos estudando o tema Tão Grande Salvação, revista da editora Cristã Evangélica. E hoje nós estamos estudando a lição número 7, a batalha constante do crente. Bem, para começar, vamos fazer rapidamente uma revisão daquilo que nós já estudamos antes. Então, nas 2 lições atrás, foi estudado a respeito da aprovação e da queda. Então, sendo a aprovação, o exame feito, dando-se a possibilidade de cada um de nós fazermos a nossa autoavaliação, e a aprovação foi simples, foi apenas uma ordem. Olha, daquela árvore não pode. Mas exatamente aquilo que chamou a atenção, aquilo que provocou a tentação de Adão e de Eva, e eles não passaram no teste. E a queda? A queda foi exatamente o resultado dessa reprovação. O desejo por aquela árvore e todo o seu significado. Então, talvez nós precisaríamos até pensar em coisa além do fruto, além, mas do poder de ser igual a Deus, de saber conhecer o bem e o mal. Então, a tentação para eles foi muito grande e eles simplesmente desobedeceram. E o castigo foi esse, foi a condenação, foi a morte. Bem, na lição passada também nós estudamos as 6 questões importantes a respeito do pecado e no final a gente comentou que o crente não é exatamente uma boa pessoa, mas ele é uma nova pessoa. Ele passou por uma experiência nova, uma experiência diferente. Vamos então proceder à leitura de Romanos 8, 1 a 11. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Deus eterno, obrigado por mais essa oportunidade e pedimos que o Senhor nos contemple com a humildade,
a inteligência para entender um pouco mais da tua vontade para a nossa vida e como deve ser a nossa vida diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Onde nós estamos? A guisa de introdução, hoje nós temos visto bastante pregações enganosas. Pregações do tipo, aceite a Jesus e a sua vida será uma maravilha. Ora, isso não é verdade. Quando nós lemos a palavra do próprio Jesus, o que ele diz é que nós vamos enfrentar lutas, lutas sobre lutas. E das principais lutas que nós vivemos é essa mesmo, é a luta, né, da nova criatura com a antiga, com a velha criatura. Então, a experiência do novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criatura. Agora nós somos duas, porque a natureza antiga não foi exterminada. Ela deve ser diminuída por nós mesmos, utilizando, então, os dotes, os dons do Espírito Santo em nós, através da nova natureza. Então, a velha criatura não foi substituída. As duas coexistem e lutam entre si o tempo todo. Não há folga. E nós temos, então, a vida é uma batalha espiritual. O antigo homem lutando contra o novo homem. Muito bem. Então, vamos verificar algumas facetas das batalhas que nós precisamos enfrentar. A primeira delas é exatamente essa que nós acabamos de dizer, que são as duas naturezas. Eu chamei aqui de batalha número 1, só para fazer a diferença. Então, a batalha número 1 é com respeito às duas naturezas. Em 1 Coríntios 5,17 está assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, nós vemos aí claramente nesse texto que a nova criatura está sendo regida pelo Espírito de Deus, como o texto de Romanos, e as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, nós temos que viver uma nova vida, viver uma nova realidade. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a luta constante entre a carne e o Espírito. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Então, essa luta não para. Essa luta não tem folga. Viver no Espírito. Então, a única forma que nós temos de subjugar a antiga natureza é vivendo no Espírito. Se não conseguirmos viver no Espírito, nós não conseguiremos subjugar a antiga natureza e ela estará sempre levando vantagem sobre a nova natureza. Então, a primeira luta é essa, as duas naturezas. Sejamos sempre atentos, porque as duas lutam constantemente entre si. Bem, que diferença tem então? Eu chamei aqui nessa tabelinha de a carne e o espírito. A carne, a natureza pecaminosa, o que somos pelo nascimento natural. E o espírito, a natureza cheia do espírito, o que somos pelo novo nascimento. Então, no caso da carne, nós tratamos como o velho homem, no caso do espírito, tratamos como o novo homem. Bem, Gálatas 5, 19 a 21, fala a respeito das obras da carne. Nós vamos indo devagar aqui para falar primeiro sobre as obras manifestas da carne, que são
Ora, as obras da carne são manifestam imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Precisamos lembrar que a Escritura Sagrada diz aqui, quem é aquele que tem o novo espírito, a nova vida? É aquele que não vive pecando, não vive praticando naturalmente o pecado. Como já dissemos, nós não somos perfeitos, não somos a antiga criatura ainda está em nós, mas o que nós não podemos é amar o pecado. Então, cometeu, tem que se arrepender e tem que confessar. Lembrando disso, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque quem vive pecando significa que não passou pela experiência de novo nascimento. Nós dividimos aí esses problemas em 4 áreas. A primeira delas fala a respeito da área do sexo. O sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, e lembrando de que o próprio Jesus Cristo falou a respeito desse problema, dizendo o seguinte, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, nem precisa virar um fato, não. A intenção impura já é problema. Então já está acontecendo o adultério, segundo a palavra do próprio Jesus Cristo. Outra coisa é na área da religião, ou das religiosidades, a idolatria e feitiçaria. A idolatria tem a ver com aquilo que é importante para nós. Tem a ver com aquilo que toma conta da nossa mente e do nosso coração. Não necessariamente tem a ver com um ídolo feito de madeira ou feito de barro e nós nos prostramos diante dele. Isso é ruim também. Mas o que é comum para nós, o que é mais comum é, nós temos algum ídolo que toma conta do nosso pensamento, que toma conta da nossa vida e que toma conta dos nossos prazeres e das nossas prioridades. E as feitiçarias? As feitiçarias têm a ver com as coisas ocultas, com o ocultismo, a invocação de espíritos. E uma coisa que é importante, que a feitiçaria é praticada, é obra dos que nós chamamos de bruxos, de feiticeiros e feiticeiras. Então, essa é o problema apontado pelo escritor sagrado nessa área aqui. Ainda mais, a área social. A área social é a área do relacionamento, onde nós nos relacionamos com as pessoas, em casa, no trabalho, na escola. Então, relacionamentos são, então dizendo lá, as inimizades, as porfias, as iras, discórdia. O que é porfia? É guerra de palavras. As iras, as discórdias, as inimizades. E às vezes nós exatamente não trocamos xingamentos no trânsito, ou não tiramos uma arma no trânsito para brigar quando nós perdemos a calma, mas simplesmente diz o seguinte, olha, eu não gosto de fulano. Eu não aguento aquele fulano, aquela fulana. Então, se nós dissermos apenas isso, nós já estaremos cometendo pecado de inimizade, porfia, discórdia, ira. Além do mais, nós ficamos muitas vezes plantando sementes de discórdia. Entendeu? Olha, você viu o que aconteceu? Está vendo aquele lá? Está vendo aquela lá? Nós plantamos discórdia. E o ciúme? Por que será que o carro do meu irmão é mais bonito do que o meu, é mais novo do que o meu, e eu não mereço um carro assim, assim, assim? O ciúme. Então, nós cometemos isso aí de diversas maneiras.
E, finalmente, na área da alimentação, as bebedices e as glutonarias. Nós comemos para viver e não vivemos para comer. Então, nós devemos nos alimentar daquilo que é suficiente, daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Passou disso, é glutonaria. As bebedices. Nós temos visto e ouvido de muitos cristãos que dão mau testemunho nessa área da bebida. Não, só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o fato é que as pessoas estão sempre nos observando. E nós estamos dando mau testemunho e fazendo com que outros tropecem por causa daquele conceito que nós praticamos. O verbo praticam se refere a uma prática constante e não a um lapso momentâneo, onde há o perdão quando confessamos o nosso pecado. Então, nós vivemos. Todo dia tem que tomar um pouquinho. Todo dia que tem que comer isso, comer aquilo. Então, o mau testemunho é o que nos traz muita dificuldade. Muito bem. Então, obras da carne, né, aquilo que está sempre lutando contra as obras espirituais. E vamos lembrar desse finalzinho do texto lá. Não herdarão o reino dos céus quem essas coisas praticam. Porque quem continua praticando isso sem nenhum peso na consciência, sem nenhum peso no coração, é porque provavelmente não tenha passado pela experiência do novo nascimento ou simplesmente não dá importância para a vontade, para o plano de Deus na sua vida. Então, olha, fiquemos atentos com respeito a essa palavra da Escritura Sagrada. E o fruto do Espírito? O fruto do Espírito também é muito conhecido por nós, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na nossa versão Almeida atualizada, é isso: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, da mesma maneira, vamos dividir aqui o fruto do Espírito em algumas áreas. Então, a primeira é as atitudes para com Deus. Amor, alegria e paz. Para com Deus. O nosso primeiro amor deve ser para Deus. As nossas alegrias devem ser no Senhor. E através da nossa justificação, gozamos a paz com Deus. Então, amor, alegria e paz estão relacionados exatamente com o nosso relacionamento com Deus e com o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Atitudes para com as outras pessoas. Longanimidade, benignidade, bondade. O que é longanimidade? Suportar com firmeza as contrariedades da vida. Com firmeza, com tranquilidade. Benignidade. A benignidade é a qualidade de uma pessoa que tem uma boa índole, tem um bom caráter. E a bondade. Alguém nobre e generoso. A bondade. E depois, vemos aqui também a atitude para conosco mesmo. A fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade é o zelo por aquilo que é verdade, por aquilo que é bom. O respeito pelas coisas e pelas pessoas. E a lealdade. Cumprir o que promete de acordo
com o que nós fizemos. Então, a pessoa prometeu em amor, prometeu porque é uma pessoa de boa índole. Então, ela cumpre porque é uma pessoa fiel. A fidelidade. Cumpriu para si mesmo. Olha, eu me comprometo que da semana que vem em diante eu vou fazer isso. Tem que cumprir. É uma pessoa fiel. É característica de quem tem o Espírito Santo. Mansidão. A brandura de gênio e de índole. Nós vemos muitas pessoas, mesmo os cristãos, que dizem, eu sou assim mesmo, e não tratam com brandura. Então, a brandura, a mansidão, é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Mansidão, brandura, o domínio próprio, é saber controlar as suas ações, as suas emoções. Esse é o domínio próprio. Tenho vontade de cometer, de falar isso, de xingar, de falar aquilo outro, mas eu tenho domínio próprio, porque o Espírito Santo está em mim. E eu estou fazendo com que o Espírito Santo tenha efetividade na minha vida. Então, fruto da carne e o fruto do Espírito. Um lutando contra o outro. E, finalmente, falando a respeito dessas lutas aqui, a luta é entre duas naturezas. 5:17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18 fala, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. É como se fosse um cabo de guerra. Tem a velha natureza puxando de cá, a nova natureza puxando de cá. E a luta é constante. Porque na hora que um dá uma afrouxada na força, o outro toma conta, o outro puxa para o lado dela. Então, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Pois o que a carne deseja é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Então, eles estão em conflito um contra o outro, de modo que não fazem o que desejam. Que atitude, então, precisamos tomar? Alguma coisa precisa ser feita. Essa luta não para. Essa luta é constante. Que atitude precisamos tomar? Bem, vemos aqui também que crucificar a velha natureza. Então, essa atitude, crucificar a velha natureza. Deixar de alimentar a velha natureza. Deixar de fortalecer a velha natureza. E fortalecer a nova natureza. Afinal de contas, Jesus Cristo já sofreu a dor da crucificação pela nova natureza. Então, a nova natureza não precisa sofrer, porque Jesus já sofreu. Então, nós devemos crucificar a velha natureza na carne. Deixar de alimentá-la. Diminuí-la cada dia mais. Agora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso mesmo. Guiados pelo Espírito. Precisamos seguir a orientação do Espírito. Como fazem os pastores com as ovelhas. O pastor vai à frente e as ovelhas a seguem. É o pastor que sabe onde há água, onde há alimentação, onde há sombra, onde há lugar de descanso. É o pastor que sabe. E as ovelhas a seguem. E assim também, o Espírito Santo que habita em nós é que sabe, então nós devemos segui-lo. Se somos guiados pelo Espírito, andemos também no Espírito, sem desviar. Olhando para cima, olhando para o Senhor, olhando para o Espírito. Como diz a Escritura Sagrada, para as coisas lá do alto. Colossenses 3, olhando para o alto. Para que assim nós possamos ter a vida vitoriosa diante da
velha natureza. Meus irmãos, a vitória está ao alcance de cada crente. Nós precisamos dedicar tempo para a oração, para a meditação na palavra de Deus. Esse é o caminho para que sejamos totalmente controlados pelo Espírito, andando nos seus passos, seguindo. Assim, o fruto do Espírito aparecerá. Alimentar-se do Espírito e matar de fome a carne. É um desafio, é uma luta. Muito bem. Na próxima lição, lição número 8, vamos estudar graça comum, bênçãos divinas para todos. E agora, convido você a clamar a Deus uma solução, aproveitando a oportunidade para os problemas que nós estamos vivendo. De maneira geral, o que nós estamos precisando é voltar a nos reunir presencialmente. Vamos orar, vamos colocar isso na presença do Senhor, porque a igreja precisa estar reunida. A lenha, se você separar da fogueira, aquele tição vai apagar, vai virar carvão. Convido você a apresentar esse assunto diante de Deus em oração. Santo Deus, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos mais essa oportunidade, agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, nos abençoando, nos guardando, e agradecemos, Senhor, porque cada dia que passa, o Senhor toma conta da nossa vida, toma conta da nossa igreja, toma conta, ó Deus, de cada um detalhe da nossa existência. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, especialmente nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, e que o Senhor possa falar aos corações, especialmente das nossas lideranças, para que dê sabedoria, para que dê oportunidade que eles se arrependam dos seus pecados e tomem as atitudes para o bem do povo, para o bem das famílias, para o bem do cristianismo, para o bem, ó Deus, de cada um de nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós, da nossa família, da nossa casa. Peço-lhe, Senhor, a tua bênção especial para a vida das pessoas enfermas e para os que estão sujeitos a serem contaminados, que o Senhor mesmo, com a tua bondade, possa estar livrando cada um de nós desses perigos que estão por aí iminentes. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus queira nos abençoar, nos dê uma semana de paz e tranquilidade, que em breve nós possamos estar de volta à comunhão presencial. Estamos em comunhão via rede, mas gostaríamos de ter a comunhão presencial. Ore por isso, lute por isso. Muito obrigado.